Olá, irmãos, paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho trazer para vocês aqui alguns estudos, né, sobre o devocional diário. Acredito que isso vai te ajudar muito, né? Talvez um dos grandes erros hoje da igreja é não ter uma vida devocional com Deus, é não desenvolver isso. E eu quero te ajudar, tá? Te ajudar no quê? A criar hábitos novos, a ter uma disciplina de uma busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Eu acredito que essa é a palavra, querido, disciplina. Nós precisamos aprender a entender, porque nós espiritualizamos muitas coisas no sentido de que Deus vai descer do céu, Deus vai vir e vai, né, trabalhar de uma forma onde ele vai pegar você. Irmãos, eu acredito que depende muito de nós. A Bíblia diz o quê? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então eu acredito muito na nossa parte, na nossa responsabilidade. E eu acredito que esses devocionais vão te ajudar a desenvolver, te ajudar a chegar mais próximo dele, te ajudar, como eu disse, na disciplina, e você vai crescer em nome de Jesus, tá? Nessa introdução eu quero fazer algumas considerações, porque eu sei que a maioria dos crentes de hoje não costuma investir diariamente num período de devoção com Deus. Muitos cometem esse erro por falta de ensino, esclarecimento, outros por falta de cobrança, estímulo, e é claro, né, gente? Há ainda aqueles que erram por negligência, sabe o que precisa fazer e não faz, né? E isso a gente vê muito, né, querido? Então, eu não quero me dirigir um ao outro, né, num ao outro grupo, mas aos três, aos que conhecem a base bíblica desse princípio, né, que não tem, na verdade, conhecimento, eu quero convidá-los a entenderem melhor isso, né? E aqueles que já conhecem, gente, né, para que possa praticar para poder absorver melhor aquilo que é o propósito do relacionamento com Deus. Então, que nós precisamos compreender o valor que existe, né? O valor da dedicação, né? O quanto isso traz resultado para a nossa vida, querido. Então, assim, nós seremos estimulados a viver a cada dia experiência nova com Deus, tá? Isso deve ser a nossa prioridade diária, tá bom? Isso deve ser a nossa prioridade diária. Prioridade é o primeiro, querido, tá? Agora nós chegamos num ponto muito importante. Sabemos que nós precisamos estar com Deus. E isso deve acontecer todos os dias, né? E esse encontro, gente, não precisa durar o dia todo, né? Ninguém geralmente vai conseguir estar com Deus o dia todo, né? É porque a maioria das desculpas que a gente dá é que no meio da correria a gente não consegue, não sobra tempo para Deus, tá? E na verdade, que Deus nem quer sobra, Deus quer o primeiro. Então, o melhor remédio para fazer no seu período devocional com Deus é a primeira atividade do dia. Se você faz antes, né, das coisas, você não corre o risco de acabar ficando sem fazer. Muitas pessoas falam, ah, eu esqueci, passou, foi tão rápido, mas se você faz antes, as coisas conseguem ser bem trabalhadas, tá? O que fazer quando nós nos encontramos, por exemplo, financeiramente com dificuldade, apertados, tá? Temos várias contas para pagar, sabendo que talvez naquele dia ou semana não haja recurso suficiente para poder pagar tudo. O que você faz numa situação dessa? Qual seria o procedimento da sua vida? A maioria de nós, gente, já tem experiência nisso. E o que a gente faz? Nós começamos pagando as contas mais importantes, as prioritárias. E o resto a gente vai se ajustando depois, né? Se conseguirmos transferir essa mentalidade e esse raciocínio para a prática do devocional, gente, eu acredito que tudo será diferente em nossa vida. Estar com Deus, né, é a conta prioritária, tá, a ser paga a cada dia, a cada momento, tá? Portanto, nós devemos começar por ela. O resto, gente, vai se ajustando. Tá? Eu creio que Deus vai trabalhando. Pastor, como que eu faço o meu devocional? Eu já vi muitas pessoas dizendo, pastor, eu tenho dificuldade de como lidar com o meu devocional. Primeira coisa, gente, é ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, tá? Ler a Bíblia, e isso vai trazer para você o quê? A questão da meditação, tá? Muitas vezes também eu ouço, né, alguma pregação, alguma coisa, isso vai nos trazer a meditação. Vamos ler um texto que fala sobre a meditação? Salmo capítulo 1, versículo 1, eu poderia citar vários, mas eu vou citar esse. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Gente, eu vou destacar essa frase. Medita dia e noite. Essa palavra dia, você vai ver como que ela vai aparecer muitas vezes nesses devocionais, tá? Ele diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo,
e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, uma das coisas que a gente precisa, querido, é a questão da meditação bíblica. E para meditar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa ler. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da meditação. Tá? Como é meditar? Como que eu faço, pastor, para meditar? Tá? Eu não conheço. Se eu não conhecer, eu não consigo meditar. Então, eu preciso ler a palavra. Alguém, gente, comparou a meditação como uma espécie de ruminação. Tá? Então, você já viu, por exemplo, uma vaca pastando? Né? Primeiro, ela passa todo o tempo comendo, isso nós estamos falando de ler, tá? Trazendo para nós. Depois, ela traz tudo aquilo de volta. Né? Qual o motivo dela fazer isso? Ela vai processar melhor o alimento, para digerir melhor, tá? Com mais facilidade. Quando você compara o conhecimento da palavra com a vaca comendo capim, tá? E segundo com a ruminação, né, com aquele processar melhor, é a capacidade de aplicar, de processar, de desenvolver isso. Então nós precisamos ter esse tempo, querido. Quando você lê a palavra, você fala, mas por que isso? Quando foi falado? Em que contexto foi falado? Quem é a pessoa que falou? Tá? Então, assim, você vai ruminando aquilo melhor, você vai processando aquilo melhor. Eu acredito que isso vai te ajudar no teu tempo devocional com Deus, para que você possa desenvolver. E isso, querido, você pode estar processando no seu dia, tá bom? Você pode estar desenvolvendo isso no seu dia. É muito importante. Outra coisa, querido, é a oração. Devocional tem que ter oração. Jesus que nos ensinou a fazer uma oração, e essa oração é interessante. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mateus 6,11. Então, comunhão com Deus precisa ser diária na questão da oração. Relacionamento com Deus é diário, gente. Quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim para falar diariamente. A Bíblia diz que ele descia na viração do dia para falar. O que Jesus nos ensinou é, na oração do Pai Nosso, que a gente chama a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é algo que precisa ser praticado diariamente. Irmãos, eu acredito que essa oração que a gente chama a oração do Pai Nosso é uma oração que nos ensina bastante. Por quê, querido? A Bíblia fala o quê? Não nos deixe cair em tentação. Eu acredito que deveria ser uma oração diária, né? Não nos deixe cair em tentação. A outra parte, eles nos livra do mal. A palavra mal é maligno. Nós deveríamos pedir todo dia para Deus nos livrar tanto da tentação como de Satanás, né? O pão nosso, ele está dizendo, a cada dia nos dai hoje. Todo dia você tem que estar pedindo o alimento, querido, né? Então, assim, eu acredito que são coisas que a gente tem que fazer de forma diária. Esse é o planejamento do devocional, tá? Então, assim, fazer de forma diária, gente. Criar dentro de você um hábito, uma disciplina de você viver dessa forma. Outra coisa, gente, é louvor. Louvor. Louvor é algo que a gente tem que buscar de uma forma e estar fazendo algo diário para Deus. Você pode cantar, querido, no seu momento de relacionamento com Deus, né? Você e Deus aí, você pode fazer isso. Davi, no Salmos 27, livro de Salmos 27, 4, lá no seu capítulo 27, ele diz o seguinte, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. De novo, ele está falando de dia. Há um anseio no coração de Davi para ele estar com o Senhor todos os dias. A frase, para que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, indica um coração completamente atraído por Deus. Um lugar, gente, que é mais importante do que o palácio dele. O homem de Deus estava declarando a Deus mais ou menos o seguinte, eu não quero encontros ocasionais, eu quero estar na sua presença todos os dias. Eu não quero estar simplesmente tendo algum encontro. Eu quero, na verdade, algo que seja mais profundo do que religiosidade. Eu quero intimidade com o Senhor. Isso, querido, a intimidade, ela precisa ser fruto de um relacionamento diário. Então, irmãos, isso é uma responsabilidade. Então, são coisas que a gente precisa aprender. Meditação, né? Primeiro, você vai ler, você vai ouvir, vai meditar. Segundo, oração, é algo que precisa ter esse tempo, tá? E terceiro, louvor. Irmão, você precisa cantar, adorar, ter esse tempo com Deus aí, fazendo isso, tá? Pastor, mas e que lugar? Qual é o lugar correto? Irmão, não tem um lugar específico, tá? E isso depende da disponibilidade e da condição de cada um. Mas Jesus nos deu uma direção. Mateus 6,6, ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta, ora em teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, assim, existe uma responsabilidade onde Jesus está deixando bem claro que nós devemos entrar no nosso quarto, orar,
Irmão, orar você pode estar orando, lendo, meditando, tá? E ele diz o quê? Você faz em secreto e o teu pai te recompensa publicamente. Eu acho isso fantástico, irmão. Ele está deixando bem claro, você faz o secreto e Deus vai trazer publicamente a recompensa. Querido, a importância do secreto é algo fantástico. Irmãos, nós temos que dar tempo para o secreto. Nós temos, querido. Eu acho que a grande falha do ser humano hoje, querido, é poder ter esse tempo no secreto. Nós precisamos ter essa disponibilidade com Deus, se envolver com o Senhor no secreto e fazer isso de forma diária, tá? Qual a frequência? Pergunta aqui. Todos os dias. Então você vai descobrir, querido, que ao longo desses devocionais, a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre buscar dia após dia. Irmão, como eu citei, lá no Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Deus, querido, ele não respeitou nem a lua de mel do casal, irmão. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou estar no meio, vocês vão ter que arrumar tempo para mim, eu quero ter relacionamento com vocês, eu quero estar todo dia com vocês. Irmãos, é fantástico, querido. É fantástico. Um Deus que se preocupa em se relacionar conosco. Um Deus que quer estar conosco. Então, irmãos, que você possa ser abençoado nesse tempo, onde a gente vai passar juntos, onde você vai conseguir ter essa meta de devocionais diários. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.